Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! A alegria está entre nós. Surge na tela da sua TV a luz restauradora de Deus na forma de programa Seitonoi. O modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa e muito bem-vindo, viu? Hoje o preletor Enio Masakihara, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e o preletor Carlos Alberto da Silva expõem as razões pelas quais você não deve temer nada nesta vida. Você com o sentimento temer alguma coisa, isto vai para o universo e ecoa. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180. E transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Abandone o medo, mais do que uma dica, você vai ver nas explicações a seguir quanto o temor atrai infelicidades. Estarão conosco o preletor Enio Masakihara, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e o preletor Carlos Alberto da Silva. Acompanhe. Muito obrigado, alô Minas Gerais, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Lagoa da Prata. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seitonoi, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje o assunto é medo. Se você tem medo de alguma coisa, aguenta aí que esse medo tá para ser expulso da tua vida. Para falar sobre esse assunto, o professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, muito obrigado. Já teve medo? Já. Já? Bom, até hoje a gente sempre dá um medinho. De vez em quando eu só não pode deixar ele dominar, né? Tá certo. Também aqui o professor Carlos Alberto da Silva. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Enio, muito obrigado. Uma alegria. Só alegria? Só alegria. Já teve medo? Vixe. Muito? Muito. E aí, o medo? Possível viver bem com ele? É possível mandá-lo embora? Enfim, como lidar com esse pavor aí de muitas pessoas? Tá certo. Bom, primeira coisa, o medo não necessariamente seja uma coisa negativa. Talvez o medo ele venha até de um sentimento de preservação. Por exemplo, o medo, a criança, quando pequenininha, não tem medo de nada. Até que ela começa a perceber que determinadas coisas que ela faz, ela pode se machucar. Então, o medo não deixa de ser uma forma de preservar o ser humano também. Esse é o lado positivo. Agora, tudo fica complicado quando esse medo, ele perde esse controle, perde essa função. E aí começa a tolher a liberdade do Filho de Deus. Aí é que começa, talvez, o grande problema. Inclusive, o preletor Carlos falando, eu lembrei dessa questão que muitos pais também, às vezes até com essa questão de não deixar essa criança com medo, super protege, não dizem não para a criança para não traumatizar, não dizem... Isso é um erro também, como o Carlos falou. Muitas vezes o medo ou alguma coisa que você previne na criança pode causar uma certa frustração, mas que vai lá no futuro, às vezes até ser benéfica nela, dentro dos limites. Em que sentido? Por exemplo, de repente ele perde um emprego, tá? Se ele nunca recebeu um não na vida, né, do pai ou da mãe, ou nunca teve um medo, ou nunca caiu e tropeçou e aprendeu com essa experiência, com certeza quando ele for lá adulto, ele não vai tolerar, por exemplo, frustração. Ele não vai tolerar dificuldades, ele não vai tolerar que a vida diga não a ele. Então isso pode causar graves distúrbios, levar a pessoa a droga. Então, veja bem, a função do medo dentro desse limite é importante. Agora,
O professor Masaru Taniguchi, ele ensina que o principal medo do ser humano, ele vem do complexo de inferioridade, né? E esse complexo de inferioridade, na nossa visão, vem da ideia de que eu sou um ser material, portanto, limitado. Quando a gente vive num mundo limitado, que é o mundo que nós chamamos das formas, né? Você tem horário para isso, horário para aquilo, tempo, você tem uma limitação de valor que você tem na tua conta corrente, etc. Tal. Tudo isso é um mundo limitado. Quando a pessoa vive nesse mundo limitado, achando que este mundo é o que existe de fato, aí ela começa a ter medo, insegurança. Agora, quando ela percebe que, além deste mundo em que ela vive, que é o mundo material, ela também pode viver no mundo das ideias, no mundo que nós chamamos de infinitas dimensões e infinitas possibilidades, ela começa a sentir-se, né, parte desse projeto grandioso, e o medo vai diminuindo. Então, esse é o conceito mais filosófico da coisa, né? Tá certo. Professor Carlos, você disse agora há pouco que já teve muito medo. Assim, se puder citar, você cita, senão deixa para lá, né? Sim. Mas você teve medo do quê? E como fez com que esse medo não fizesse mais parte da tua vida? Tá. Bem, um dos medos mais frequentes na minha infância era o medo de que meus pais morressem. Ainda aproveitando o que o professor Marcos acabou de dizer, justamente, mas eu acho que o meu medo maior era por mais autopunição. Então, eu brigava muito com os meus pais, principalmente quando, no dia que eu brigava exageradamente com eles, à noite eu acabava tendo sonhos, pesadelos, que um deles havia falecido. E eu ficava apavorado, coração acelerado, aquele medo tradicional, né, os efeitos tradicionais do medo, e ficava fazendo oração para que eles estivessem vivos. Levantava na ponta dos pés e ia até o quarto deles para ver se estavam respirando. Aí quando eu via que estava respirando, eu voltava para trás, sabe, agradecido, aliviado, prometendo a mim mesmo que não brigaria mais com eles. Mas no dia seguinte já voltava às velhas rotinas. Digamos que isso só foi acabar mesmo quando eu conheci a Seichonoye e despertei que era filho de Deus. E eu acabei vivendo posteriormente, graças ao ensinamento da Seichonoye, eu pude reconciliar-me completamente com os meus pais, em especial com o papai. 1 ano e 9 meses, quase 2 anos depois de ter conhecido a Seichonoye, eu me deparei com essa situação. Meu pai tinha falecido e eu tive que esperá-lo, a liberação do corpo no hospital onde ele estava. E naquele momento que antecedia até que chegasse o corpo do meu pai, eu fiquei sentado e lembrando daqueles sonhos que eu tinha quando criança. Fechei os olhos e fazia oração para que aquilo também fosse um pesadelo, fosse um sonho. Que eu ia acordar, eu ia verificar que eles estavam dormindo. Mas quando abriram uma porta, de repente aparece o caixão do meu pai ali. Mas eu não era mais a mesma pessoa. A Seichonoye tinha feito efeito completo na minha vida, que é essa consciência, né, professor Marcos, que nós somos filhos de Deus, sabe, que a vida verdadeira não é esse corpo. E naquele momento eu pude lidar, sabe, com esse grande temor, que era a morte, de uma forma diferente, compreendendo que a morte não é morte, é só uma separação temporária, para que a gente possa, inclusive, através dessa experiência, fazer reflexões, a fim de corrigir certas atitudes para não cometê-las, os mesmos erros. E eu posso dizer que eu superei o meu medo quando eu despertei, estudando o ensinamento da Seichonoye, de que a vida verdadeira jamais morre, jamais se destrói. Então, aqui mesmo com vocês, eu sei, por exemplo, minha mãe está em Barretos. Um beijo para minha mãe. Mas o meu pai, ele está presente, por exemplo, aqui porque eu sei que ele está em todo lugar onde eu estou, porque ele está no meu coração, na minha lembrança. Tá certo. Professor Marcos, professor Carlos, né? Tem um ditado, uma orientação na Bíblia que diz, né? Que aquilo que eu temo me sobrevém, né? Então, entendendo isso, Marcos e Carlos também, né? Por que aquilo que eu temo acontece, ou aquilo que eu temo parece que manifesta? E onde que fica esse temor, onde fica esse medo? Bom, primeiro nós estamos tocando numa questão de lei mental, né? Leis mentais. Então, a lei mental, uma das leis mentais é aquilo que eu reconheço se manifesta. Então, principalmente quando eu reconheço um grande sentimento.
É uma energia que eu emano a partir desse sentimento. Essa energia sai para o universo, sai em busca daquilo que eu estou solicitando. Pode parecer estranho, né? Mas não é que eu estou solicitando. Mas ninguém solicita algo de ruim para si próprio, né? Sem dúvida alguma. Mas a lei é lei, por exemplo. A gente assiste episódio, por exemplo, que o avião caiu, por exemplo, né? O avião caiu porque contrariou uma determinada lei, né? Mas ele também precisou levantar voo também em favor de uma determinada lei da aerodinâmica, lei da gravidade, precisou vencer tudo isso, mas ele está voando e existe uma série de leis que estão ali circulando naquele avião. Desrespeitou, ele vai cair, independente se está certo ou se está errado. Assim são as leis mentais. Se você com sentimento temer alguma coisa, isto vai para o universo e ecoa para você. Agora, vamos supor que aconteça alguma coisa que você tenha medo. Não é para te prejudicar, também as pessoas pensam isso, não é. Como o professor Carlos falou, é como um alerta para que você mude determinado tipo de atitude. Então eu tinha, por exemplo, vou dar um exemplo meu, quando eu cheguei na fase de adolescente, ou pré-adolescente, eu tinha medo de encontrar pessoas na calçada onde eu estava andando. Então, isso de onde veio? Veio de uma educação extremamente rígida que eu tive, principalmente da minha mãe, que batia e usava até chicote para bater na gente. Então, só que eu não sabia como pré-adolescente o que estava acontecendo, né? Então, eu encontrava algumas 2, 3 pessoas vindo na minha direção, eu atravessava a rua e ia para o outro lado da calçada com medo de que eles me batessem, que alguma coisa acontecesse. Então, foi através de enfrentar esse medo que eu comecei a perceber, não, eu não posso ser assim, por que eu tenho medo dessas pessoas? Por quê? Por que elas vão me fazer mal? Então, eu comecei a enfrentar esse medo e aprendi que eu posso enfrentar meus medos, que eu posso vencer meus medos. Então, parece inimigos, né? Parecem que as pessoas, às vezes, até a pessoa vinha e olhava meio feio para mim, mas às vezes não estava nem olhando feio para mim, às vezes ela estava fazendo uma outra coisa, você já tem medo, você já começa a imaginar fantasmas. Então eu peguei, enfrentei isso, e isso hoje na minha vida é bom, porque toda vez que eu tenho uma determinada dificuldade, essa dificuldade às vezes gera um certo medinho, será que vai dar certo, será que não? Então eu vou enfrentar. Então a vida, ela nos dá experiência, nunca coisas amargas. Queria ver com vocês dois agora, por favor, né, professor Marcos e professor Carlos Alberto, sobre alguns medos que muitas pessoas têm e como então elas podem se livrar desses medos, por exemplo. Você citou que tinha medo da morte dos pais, principalmente. Mas tem pessoas que estão doentes agora, Carlos, em casa e que estão morrendo de medo de morrer. Como se livrar desse medo da morte? Da morte própria, entre aspas. Jesus Cristo disse, se queres viver, morra. Na Seita Onoê, o mestre diz a mesma coisa, mas o mestre Masaharu Taniguchi, que é o fundador da Seita Onoê, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, que aquilo que você fica apegado, então ele vai acabar concretizando. Então ele diz, tem que soltar da mente. Então, eu lembro que num dos livros do mestre, ele escreve assim, que ele estava fazendo orientações coletivas, né, perguntas e respostas, e falando justamente sobre esse assunto de você soltar-se do medo. E uma mãe levantou e começou publicamente fazendo uma consulta a respeito de uma filha adolescente que estava doente, desenganado pelos médicos. E tudo o que o médico dizia que era preciso cortar da alimentação a fim de preservar mais a saúde da filha, ela fazia. No entanto, a filha estava debilitando-se nitidamente. E ela já não sabia mais o que fazer. Então, a ponto dos médicos falarem, olha, tudo que podia ser feito foi, agora não tem mais jeito, desenganada pela medicina. E o mestre disse para ela, solte a tua filha, solte da mente. Ela falou, mas como eu faço isso? E o mestre perguntou, qual o teu maior medo? E a mãe respondeu, que minha filha morra. E o mestre disse, considere ela morta a partir de agora. Ela baixou a cabeça, as lágrimas começou a vir e ela disse, entendi. E ela saiu, terminou essa sessão de perguntas e respostas, foi embora, mas o mestre conta que ele ficou pensando, sabe, na dor, no sofrimento daquela mãe. E ele se retirou e foi fazer oração para que a misericórdia de Deus se manifestasse através daquela situação. E a mãe, passado um mês aproximadamente, ela voltou novamente naquele mesmo tipo de reunião. E ela estava sorridente, estava feliz, e o mestre estava curioso, então perguntou, e a tua filha se salvou?
Ela respondeu, sim, se salvou. Mas essa resposta não satisfez o mestre. Então ele perguntou, mas se salvou para o lado da morte ou para o lado da vida? Ou seja, porque de qualquer maneira ela estaria salva. Aí ela respondeu, não, para o lado da vida. E ela contou o que aconteceu. Então ela saiu dali com o coração, sabe, doído ainda. Mas ela ia passando em frente a uma quitanda e ela viu ali todas as guloseimas que a filha mais apreciava. E ela pensou, puxa, minha filha gostava tanto de comer isso, eu vou levar para ela a fim de colocar como oferenda diante do oratório. E aí ela comprou tudo aquelas coisas que a filha gostava, chegou lá e a filha mal conseguia levantar da cama. E ela disse, né, filha, mamãe comprou tudo que você gosta, está aqui, delicie-se. E ela tinha que fazer outras coisas e ela saiu da casa. Quando ela voltou para casa, a filha tinha comido tudo que estava proibido e ficou completamente curada. Bom, Enio, aqui cabe uma ressalva para vocês que estão nos ouvindo aqui em casa, que eu disse, por exemplo, que ela comeu tudo que os médicos haviam dito que não era para comer. E aí, de repente, você está aí tomando remédio ou está seguindo uma dieta médica e fala, legal, então vou parar de fazer tudo que o médico disse. Aí, cuidado, porque não é bem assim. O mestre disse que você, para poder chegar a esse ponto, precisa ter 100% de convicção. Se não tiver 100%, não vai funcionar. Exato. Porque é o 100% da convicção de que você é filho de Deus, ou seja, que vai fazer o efeito. Essa mãe confiou 100% nas palavras do mestre. E é claro que havia já uma preparação para que ela chegasse nesse estágio. Mas foi algo que me emocionou bastante. Confesso que desde então eu tenho procurado enfrentar os meus medos dessa forma. Então, como disse o professor Marcos, então se aparece algum medo, alguma situação, então eu não vejo aquilo como um fantasma que é mais forte do que eu. Mas como filho de Deus, que eu sei que sou, sabe, como dizia Cristo, como diz Cristo, o Cristo jamais morreu. Por mim, eu nada posso, mas pelo Pai que está em mim, tudo posso. Tá certo. Então, eu me fortaleço no Pai, ou seja, me fortaleço em Deus. Em Deus. Outro medo, professor Marcos, que de uma certa forma abala muitas pessoas aí, por exemplo, é a falta do emprego e, por sua vez, é a falta do dinheiro para pagar alguns compromissos, né? Então, alguém que está em casa agora, professor Marcos, lá está numa situação, fenomenicamente falando, financeira, não anda muito bem, está com medo danado que vai chegar alguém cobrar, sei lá, alguma prestação, alguma coisa. O que ele faz? Bom, tudo é ponto de vista. Uma vez me deparei com um rapaz que ele me disse que estava devendo 500 mil reais. Eu estou devendo 500 mil reais, o que eu faço? O que a Seitianoye me orienta? Aí eu disse para ele, parabéns, que beleza. Aí ele assustou comigo, ele disse, como assim parabéns? Eu estou devendo 500 mil reais, parabéns. Eu disse, olha, se você já conseguiu dever 500 mil reais, você encontrou um monte de gente que confiava em você. Ninguém deve 500 mil reais, chegou no banco e falou assim, me presta 500 mil reais, o gerente do banco vai dizer, quem que está maluco? Então, esse rapaz, né, de certa forma, ele tinha uma grande capacidade. Lógico que ele se endividou, mas ele conseguiu, de certa forma, ter esses 500 mil uma vez na mão dele. Quando eu falei isso para ele, ele falou, sabe que você tem razão? Né? Puxa, a vida é verdade, se eu tiver essa capacidade. Então, ele, naquela hora, mudou a visão dele em relação àquilo que ele estava, aquele problema que ele estava enfrentando. Então, se a pessoa tem esse medo, ela já vai deixar passar um monte de oportunidade na frente dela. De repente, um camelô aqui em São Paulo conseguiu ficar muito bem de vida quando ele perdeu tudo que ele tinha e saiu vendendo bala na rua. Chegou a montar, inclusive, um comércio. Hoje ele vive fazendo palestras pelo Brasil todo. Então, você tem uma oportunidade. Às vezes a pessoa tem medo disso, medo daquilo e fica parado. Então, faça o seguinte, veja qual o seu círculo de influência, ou seja, onde é que você pode influenciar dentro da situação que você está vivendo. Quem você tem para pedir ajuda? E a primeira ajuda é Deus. Deus me orienta para que eu possa saber um local adequado, onde eu possa trabalhar, desenvolver um trabalho, sustentar a minha família. Muito obrigado. Então, é impossível que uma pessoa orando a Deus, solicitando o seu auxílio, não vai ser orientado. Tá certo. Então, sem medo de ser feliz? Com certeza, é importante isso, sem medo de ser feliz. Tem gente que tem medo de ser feliz. Né? Então, para você que está em casa agora, sem medo de ser feliz, quer um presente? Presentaço aí, do professor Marcos, do professor Carlos Alberto, que também colaboram na publicação dessas revistas da Seitianoye, que saem todo mês uma revista Fone de Luz, uma Mundo Ideal e uma Pomba Branca.
Então ligue agora no 0800 770 2600 e você vai estar recebendo de graça uma revista da Seite Onoê na tua casa. Lembrando que é uma revista só por pessoa. Caso você já tenha ligado, aí dançou, meu amigo. Mas caso você ainda nunca ligou, então ligue para cá. E também você pode ligar para aí, dar o endereço aí de um amigo seu, para que ele receba uma revista da Seite Onoê. E também nesse mesmo número, 0800 770 2600, você tem então acesso aos livros da Seite Onoê. Então é só ligar e saber onde tem uma sede da Seite Onoê, uma associação local da Seite Onoê, uma regional da Seite Onoê, uma academia da Seite Onoê, para que você tenha também acesso às literaturas da Seite Onoê e uma orientação pessoal também. E fica aqui também o nosso agradecimento a todos vocês que são mantenedores do programa da Seite Onoê. Então é graças a você, meu amigo, que colabora aí mensalmente aí como mantenedor, que esse programa está no ar. Então a você, nosso muito, muito obrigado. E agora também a Seite Onoê do Brasil, reconhecendo esse grande amor seu também, está aí retribuindo também através das publicações da Seite Onoê. Então, de acordo com a contribuição, vai estar recebendo aí um livro aí na tua casa. Então a você, nosso muito obrigado. A você que não é mantenedor, caso se interesse em colaborar também, é só ligar no 0800 770 2600 e você pode estar contribuindo aí a partir de R$10 por mês como mantenedor do programa da Seite Onoê. Temos um minuto, professor Carlos, professor Marcos aí, sobre medo, vai. Então, para encerrar o negócio do medo, sem medo de ser feliz, sem medo de prosperar, sem medo do sucesso, para quem está em casa agora, professor Marcos e professor Carlos Alberto, ó, caramba, será que agora eu posso, mas não posso, mas eu ando com o freio de mão puxada. Então, 30 segundos. Como acabar com esse medo e ir para o abraço? 10 segundos, Enio. 10 só? 10 segundos só. Guia para uma vida feliz. Tá simples. Sabe? Guia para uma vida feliz, o livro que você acabou de citar, foi o livro que nós nos baseamos para essa nossa conversa. Guia para uma vida feliz é a solução para tudo isso. E a assinatura Amor Ideal, né, cara? A assinatura da Amor Ideal, da Fonte Luz, da Pomba Branca, sabe? É muito importante mesmo, né? Já que você disse, por exemplo, que se ele já ligou, não vai poder receber de novo, mas ele pode ligar e fazer assinatura. Fazer uma assinatura também, né? Professor Marcos. Você merece ser feliz, você merece tudo de bom na sua vida, mas para você chegar nesse estágio e sentir-se merecedor, precisa se esforçar, precisa trabalhar. Então é óbvio que a leitura dos livros é um aspecto bastante importante e depois da leitura dos livros é colocar em ação aquilo que você aprendeu. Erga a cabeça aí e você com certeza vai ser um grande vencedor. Livre-se desses medos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcos. Obrigado, professor Carlos Alberto. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Para finalizar, toda prece sincera se converte um dia em uma grande alegria. Então, vamos produzir nossa felicidade através do nosso Momento de Oração. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.